Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez eu tô aqui, né, para deixar uma mensagem e que o Senhor venha estar na minha frente, na minha retaguarda, à minha direita e à minha esquerda. E o sangue de Jesus me cubra desde o alto da cabeça até a planta dos meus pés. Não somente a mim, como todos vocês. Amém? Eu vou passar para deixar uma mensagem para que não foi eu que escolhi, tá? A palavra não é minha, eu me posicionei, tô fazendo a vontade do Senhor, porque o Senhor tem o controle de todo o meu ser, e que sempre seja feita a vontade de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, porque somente Ele pode nos acordar para fazer nós ter um despertamento o mais rápido possível, para que nós venha, Arabaçuiamai, ser tomado pelo Espírito de Deus, para que nós sejamos conduzidos apenas pelo Espírito Santo, amém? Arabaçuria, Calamachuiamai, toca a palavra, mas o Espírito quer falar, então que seja o Espírito do Senhor, toma o seu lugar, fala com o teu povo, fala que o teu povo te ouve, ó Senhor. Para ti toda a minha honra, toda a minha glória, todo o meu louvor e toda a minha adoração ao Senhor, porque somente Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor e adoração. Muitos de nós estamos despercebidos. Muitos de nós ficamos acreditando em conto de galochinha, né? De carocha, né? De carochinha. Talvez eu possa estar até falando errado, porque eu não costumo falar essas palavras, mas quando o Senhor fala, eu falo. Mesmo se sair errado, vocês vão entender, né? É o conto da carocha. Mas o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso, que é para vocês andarem em despertamento, se despertem. Despertem aqueles que dormem, despertem, porque o Senhor está voltando. O Senhor está vindo julgar a terra com justiça. E essa justiça não está na mão dos homens, essa justiça está na mão do Senhor. Pois muito é para mim difícil fazer uma live, sabendo que eu tenho outras coisas para fazer. E eu tô aqui para fazer a vontade do meu Senhor, para que vocês despertem, para que vocês acordem, porque eu largo tudo para poder estar aqui, avisando, como Noé que falava e entregava tudo que o Senhor mandava, e ninguém queria ouvir, todos desprezavam o que Noé dizia, e não está sendo diferente nesse tempo. Agora eu teria um monte de coisa para estar fazendo, porque a hora está acelerada, o tempo está passando rápido demais. Como eu não sei falar o nome do tempo, que é o que está. Como o Senhor já me mostrou, mas antes eu não sabia falar direito o nome, eu tinha medo de falar, mas é mais ou menos isso. Está se esgotando. O tempo está se esgotando. Em tudo está sendo cumprido a palavra do Senhor. Então é tempo de despertamento. É tempo que vocês voltem para o Senhor. Volta para o Senhor, porque ainda há tempo. Aí eu vejo a puleta, a areia, ela está assim, sabe quando ela tá passando naquele fiozinho que tá, né? Porque é dos dois lados, você vira, a areia vai. Então, é bem embaixo. É a visão que eu tô vendo da puleta. Que é do tempo. Então, ela tá bem, e tá... Aí vem aquele canudinho aqui, né? Mais ou menos. Aqui é o canudinho, um pedacinho. E aqui, a areia tá aqui, ó. Estamos passando muito rápido, não tá dando para nada o tempo voa, e é por causa dos
escolhido, daqueles que estão orando, daqueles que estão vigiando, que o Senhor está dando tempo para que vocês despertem, para que vocês que estão dormindo venham se despertar, para que a glória do Senhor resplandeça em todo esse céu maravilhoso sobre a terra, em todos os lugares, em todos os continentes, para que o Senhor venha fazer que venha suprir, usar exatamente aquilo que já está escrito para acontecer. Então a palavra de hoje é para acordem os que dormem. Porque nós estamos como no tempo de Noé, não sabemos quando o Senhor Jesus vai voltar. Qual dia, qual hora nós devemos estar preparados, como aqueles que preparam a sua viagem, que nesse momento estão preparando uma viagem para ir para outro lugar. Então, e o que vocês vão estar fazendo? Vocês vão estar economizando, vocês vão estar fazendo de tudo para que essa viagem aconteça. Então, usa da prudência de uma viagem terrena para que vocês venham a Rabassuri Alamanai, tá se posicionando para a Rabassuri, para a vinda do Senhor. É como uma viagem que vai chegar num piscar de olhos e muitos de vocês estarão dormindo e não vai ver o noivo chegar. Eu estou falando em parábolas. Não é a Rama, Suri, Niki, Arana, Nonik, Kalabas. Porque não tem como vocês entender o sobrenatural se vocês não fechar as brechas e as portas das iniquidades, das imoralidades, de tudo aquilo que está corrompendo. Muitas das vezes nós queremos brigar, falar coisas que não devemos. O tempo é para o despertamento. A palavra que o Senhor me deu está em Salmo 75. O profeta o profeta louva a Deus e promete fazer observar a justiça. Para o canto mor, ao tachete, Salmo cântico de Asafé. Asafé, né? Asaf, acho que é Asaf. A ti, ó Deus, glorificamos a ti, damos louvor, pois teu nome está perto as tuas maravilhas, o declaram quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. Dissolvi-se a terra, todos os seus moradores, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse eu aos loucos, não enlouqueçais, aos ímpios, não levanteis a fronte, não levantei vossa fronte altiva, nem faleis com civis dura, porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação, mas Deus é juiz, é um abate, o outro exalta, porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho ferve, cheio de mistura, dá de beber dele,
Certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes, mas quanto a mim, anunciarei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó, aquebrantarei todas as forças dos ímpios. Mas as forças do justo serão exaltadas. Assim diz o Senhor. Oh, glória, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Dá para ver aí do outro lado? Ó, Salmo 75. O profeta louva a Deus e promete fazer abaixuiamai. O louvor, a capacitação, não é minha, é do Senhor. Eu não sei cantar, nem lembro dos louvores. Às vezes, eu tenho que pedir para minha filha, olha, o Senhor põe um louvor para louvar. E eu fico só num pedacinho da letra do louvor. Mas a capacitação dos dons vem de Deus. A capacitação do Senhor vem dele. Todos os dons são derramados para aqueles que buscam, para aqueles que se posicionam, para aqueles que ouvem. Por isso que mesmo Noé, vivendo 120 anos, construindo a arca, ele falava da vinda do Senhor. Ele falava do dilúvio? Sim, mas ele estava falando para aquele povo se arrepender dos seus pecados, para que pudesse ver o Senhor. Mas aquele povo não estava nem aí, eles estavam vivendo na corrupção dos seus pecados. Eles estavam se dando aos seus prazeres carnais, eles estavam se prostrando na presença deles mesmos, eles estavam deixando o inimigo dominar as suas almas, os seus prazeres, tudo aquilo que o corrompiam. Só que enquanto isto, Deus estava trabalhando na vida de Noé. Deus estava capacitando Noé para fazer aquela linda arca, que eu imagino que deve ter sido muito bem feita. Porque um homem tem a capacidade de construir uma arca num tempo que não chovia, né? Como ele era neto de Enoque, como ele sendo descendente de Enoque, a fé era fervorosa em Noé. Enquanto os outros zombavam daquela fé, zombava do que o Noé dizia, Noé ia construir na arca. E Deus, no mínimo, quantas vezes Noé quis desistir daquela arca? Quantas vezes Noé não quis continuar, penso eu, porque no mínimo, quando vinham as vozes contrárias, falava assim, você é louco, Noé, que dilúvio, que chuva, aqui não chove. E ele volta, porque ele estava tomado pelo Espírito. Ele estava tomado pelo Espírito do Senhor. Por isso que ele foi capaz de construir aquela arca. Foi por isso que ele não desistiu. 120 anos na construção. É a mesma coisa hoje. Quem está pregando a vinda de Cristo, pedindo, falando
larga os pecados, larga a corrupção da carne, volta para Jesus, volta para Jesus, volta para Jesus, que o tempo está acabando. Os dias estão acelerados, como a palavra fala. Naqueles dias, o aceleramento é muito. Os sinais já estão acontecendo. Ou será que vai esperar tudo acontecer e ficar ali esperando para ver se é verdade? Como aquele povo que foi destruído pelo dilúvio? Será que todos querem ser destruídos pelo dilúvio? Esperar a destruição bater na porta? Ah, né? Ninguém tá tendo informação, né? Então, nós que temos uma conexão mais aprumada com o Senhor, o louvor, aqui é onde está o vinho fervendo, e todos tomarão das suas próprias fezes, que é os ímpios, que eles vão tomar. Você que é gentil, você não é ímpio, mas você está no meio deles. Você é gentil, você acredita em Deus, porque os ímpios não acreditam, mas os gentios acreditam em Deus. Só que não recebe Jesus. Não recebe Jesus como o único Senhor e Salvador. Não tem a capacidade de dizer: Senhor Jesus, eis-me aqui. Ou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Será que alguém pode dizer isso aí do outro lado? Será que alguém pode pedir que o Senhor Jesus tenha misericórdia? Porque vocês não é ímpio, vocês são gentios, vocês têm o privilégio de recorrer ao Senhor Jesus e receber a parte da herança, que vocês foram comprados e nem sabem por ser pecadores. Vocês foram comprados com o sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Vocês podem pedir perdão ao Senhor. Vocês podem deixar a vida de pecado. Vocês podem deixar de ser pecador. E vocês podem fazer parte dessa herança eterna, que é onde que no versículo 9, Salmo 75, versículo 9... Mas quanto a mim, porque esses serão os que vão ser destruídos pela ira do Senhor, os ímpios. Mas quanto a mim, anunciarei para sempre, cantarei louvores a Deus de Jacó. Então, quer dizer, e quebrantarei todas as forças do ímpio, aqui é o Senhor falando, mas as forças do justo serão exaltadas. Então, existe os justos, que são as pessoas que hoje estão sendo levantadas, pessoas que não aceitam o mundo que nós vivemos. Esses são os justos. Esses são os justos que não concordam com o mundo que nós vivemos, com o mundo de toda a corrupção, de tudo que está acontecendo, de todas as concupiscências, em todos os lugares, porque nós não podemos julgar um ou outro, nós devemos colocar o mundo inteiro nessa balança justa para serem julgados. Mas aquele que recebe Jesus como seu único Senhor e Salvador, fará parte desse povo justo, desse povo que vão ter o discernimento de entrar na presença do Senhor e orar e dizer como Bartimeu: Senhor, eu não aceito essa cegueira, eu não aceito, eu quero ver, eu quero enxergar. Vocês vão ver, vocês vão enxergar, vocês vão ser curados, libertos, sarados, porque vocês vão ser uma nova terra,
transformada para fazer justo tudo que é injustiça nesse mundo, mas em oração, em obração de adoração ao Senhor, sem julgamento. Mas vocês precisam receber e aceitar Jesus como único Senhor e Salvador, para que vocês venham fazer parte dessa terra prometida, essa terra que é uma terra prometida para a eternidade, que não é uma terra prometida apenas para que um tempo vocês nasçam, vocês vivam, vocês envelheçam e vocês morram. Não, vocês não vão morrer mais, vocês não vão mais envelhecer, vocês não vão ter mais necessidade de nada, porque o Senhor que vai ser o teu Senhor, o teu Rei, você vai ser, como se diz, você vai ser carregado, você vai ser sustentado pela mão do Senhor, que essa é a nossa promessa, a promessa eterna. Não sei como o Senhor fará isso, mas a palavra de hoje é essa que eu tenho que entregar. Que o nosso pão dessa sexta-feira, que seja um pão da vida eterna, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e que a água da vida venha purificar cada um de vocês, que essa água venha limpar as vestes de todos vocês, para que vocês possam receber a palavra e compreender quando o Senhor falar com vocês, porque quando o pão é entregue, vocês não entendem, porque vocês estão cegos pelo mundo, por tudo aquilo que vocês estão vivendo a cada dia, por tudo aquilo que vocês estão buscando todo dia, a sobrevivência. Vocês não vão viver na sobrevivência do mundo, vocês vão viver na dependência do Senhor, que é Arabassuki Aramanai, é uma promessa. Vocês não vão buscar as migalhas desse mundo, que é jogada como se fosse para os cães que ficam debaixo da mesa, mas vocês vão sentar numa mesa e comer junto com o seu Senhor. A palavra é para que todos compreendam e vejam, porque quando eu falo de Bartimeu ou de todos os cegos que foram curados e que tiveram a cura da cegueira, são pessoas que não enxergam o mundo espiritual, são pessoas que não veem o que os outros que já foram curados dessa cegueira que o inferno coloca sobre a nossa vida, que é as nossas legalidades, é onde nós vamos deixando o pecado a cada dia e sendo transformado, lapidado pelo Senhor nessa purificação dessa água da vida, porque você vai tomar dela e você nunca mais terá sede. Sede do quê? Sede do pecado, sede da corrupção, sede daquilo que te corrompe. Isso que é a água da vida. Ela vai te saciar todos os teus desejos, ela vai te dar equilíbrio sobre ti, para que você venha ser, ser transformado, Arabassuri Alamanai, na semelhança do teu Senhor, para que você não peque, para que você saiba, para que você tenha um conhecimento, para que você compreenda que nós não lutamos contra a carne e o sangue, que nós lutamos contra as potestades nas regiões celestiais, aonde vocês vão ter que se posicionar como soldados, vestindo a armadura de Deus, essa armadura de Efésios 6, revista ela, toma a oração do Salmo 91, busca no Salmo 70, no Arai Calabachuriá, no Salmo 46, que a fé em Deus,
e o 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Busque se revestir. Esses são os salmos para os fracos. Esses são os salmos para quem está fraco. E leia o 139, para que vocês entendam a formação de toda criatura, para que serve toda a nossa criação. Não é para nós andar em pecado, em corrupção, é andar em obediência. Às vezes nós não conseguimos entender o que é um chamado, o que é um propósito, o que essas pessoas falam que eu não entendo. Tudo isso é o Espírito Santo. Por isso que Jesus falava de um jeito totalmente diferenciado em parábolas. Uma que era uma maneira dele se expressar. Outra é que nós não conseguimos, porque o Senhor sabe controlar todo o nosso ser. Por mais que eu queira falar algo que vocês entendam, eu ia ler o Salmo, o Espírito me entregou um louvor. Eu louvei o Salmo, porque eu comecei lendo, mas pelo Espírito era um louvor. Esse é o louvor que nós devemos ter nos nossos lábios. É o louvor de todos os dias, em vez de ficar o tempo todo nas redes sociais. Pegue a Bíblia, vai ler, vai buscar, entrega as suas primícias, os primeiros momentos do teu dia ao Senhor. Entregue à tarde, à noite, de madrugada. Esteja sempre se posicionando, para que você vai se fortalecendo e para que você vai resistir no mal. Por isso que a palavra de Efésios fala que nós devemos orar em todo o tempo. Muitas das vezes nós não entendemos nada, porque se nós vamos entender tudo que o Senhor quer nos dizer, não tem como. Aqui, vamos lá, vamos revestir hoje, nessa sexta-feira, dessa armadura. Porque vocês sabem que, por mais que nós não podemos dizer muita coisa, mas vocês sabem que a peste está aí, né? E vocês têm que passar o sangue do Cordeiro. Vocês têm que pedir a Jesus para ungir os umbrais das portas, das janelas, né, de toda a entrada da sua casa, para que vocês não venham ser vítima, né? Para que vocês não venham sofrer. Porque por mais que nós não queremos entregar, às vezes, eu quero entregar para vocês a esperança, para que vocês venham ser transformados. Mas estamos caindo novamente numa peste, né? Por algo que está vindo e estão escondendo. Porque os milhões, os bilhões, né? Não é milhões, é bilhões, é trilhões. Eles não querem que vocês enxergam a peste que está aí. E já tem pessoas morrendo. E tem pessoas que estão deixando sem ter entendimento do que está acontecendo. Não é o ratatouille, não. Não existe ratatouille, não. Estamos igualzinho da outra vez. Que depois que esparramou,
que foi aparecer, né? Só que aí já tinha tomado conta. Você sabe o dia que Jesus vai voltar para você? Não, né? Você não sabe se vai ser hoje, vai ser amanhã, vai ser depois da manhã, daqui uma semana, daqui 2, 3, daqui 30 dias, meses, um ano. Mas chega o tempo que você precisa saber que a qualquer momento Jesus pode voltar para você. Recebe Ele enquanto há tempo. Recebe Jesus, entrega a tua vida a Ele. Confesse seus pecados a Ele. Ah, mas eu confesso. Não, você tem que confessar para Jesus. Você tem que se arrepender na presença do Senhor Jesus. Você tem que dizer ao Senhor Jesus todo o seu arrependimento. Tudo aquilo que você... Olha, eu ia... E o Senhor está falando com alguém aqui. Qual é o momento? Coloca para o Senhor tudo aquilo que você fez de errado. Sabe? Vai chorando, vai lembrando, vai doendo, vai rasgando seu peito e vai pedindo perdão. Porque nós devemos pedir perdão de tudo aquilo que nós temos consciência. E daquilo que nós não lembramos, que nós não temos consciência, que nós não estávamos conscientes, porque é no momento da bebedice, que é no momento da embriaguez, que muitas das vezes nós erramos, nós dominadas e dominados por demônio, acabava se corrompendo. Então, tenha um momento com o Senhor, fale para Ele, porque nem sempre todo mundo conta para alguém todas as suas dores, tudo aquilo que está doendo dentro. E nós devemos falar nos mínimos detalhes com o Senhor. Ele sabe de todos os seus pecados. Ele conhece todo ele. Mas Ele quer que você confesse. Ele quer que você fale com os seus lábios. Ele quer ouvir uma oração sincera. Uma oração e um arrependimento sincero. Para que Ele venha te perdoar. Para que Ele venha não apenas perdoar, interceder o Pai para que te perdoe. Porque muitas das vezes nós não pedimos perdão. Nós não aceitamos nosso erro. Ah, não errei, isso é normal. Não. O tempo que nós vivemos hoje, nada é normal. Tudo pode nos levar ao fogo eterno. Seremos queimados como palha. Ou nós entramos na presença do Senhor, nos arrependendo de tudo. É melhor se arrepender até do que não fez, do que você passar a tua eternidade queimando. Cada um fala uma coisa, né? Gente, Jesus não foi para a cruz do Calvário simplesmente para se sacrificar por 1 ou 2, 3 ou por meia dúzia. Ele foi para se sacrificar por todos aqueles que querem ser perdoados, aqueles que falam com Deus, aqueles que clamam a Deus. Porque para poder chegar ao Pai nós precisamos do Filho. Entrar pelo Filho, oh glória a Deus. Nós entramos na presença, nós nos entregamos a Ele, nós suplicamos a Ele o perdão, porque nós não sabemos. Então, ontem eu estava vendo, eles não estão falando o que está acontecendo nos bastidores. E nós temos que tomar cuidado. Eu não posso com Arabaxu Yamai, contra Arai, Calabassúria, contrariar o espírito, mas eu tenho que falar. Estejam preparados. Os dias vão ser dias difíceis demais e vocês têm que estar se preparando, porque ninguém vai dizer para vocês. Haverá algo. Olha, eu vou dizer algo que o Senhor está bradando dentro do meu coração. Vocês estão vendo que não sou eu.
Porque eu não posso pôr limite no espírito. Mas se for do espírito, eu falo. Mas se for da minha carne, que o Espírito Santo me cale. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, Calabaço, Yanai, Calabaço, Iá, não vai haver Copa do Mundo. Não vai haver. A Copa do Mundo, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas não vai acontecer. Vai ser adiada. Escuta o que eu estou dizendo nessa live. A Copa do Mundo vai ser adiada. Porque estão escondendo o que está vindo aí. A mão de Deus não está brincando sobre a terra. Os sinais estão aí para todos verem. Só não crê aquele que é incrédulo. Se o Espírito Santo está dizendo, nós não podemos duvidar. Porque a idolatria é idolatria. E a palavra do Senhor diz que nós não podemos idolatrar nada e nem ninguém. A idolatria é gigantesca. É rabassuriá. A corrupção também. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, gente. Mas Ele vai pôr um impedimento nisso. Então fiquem preparados. Se cuidem. Ouve a voz do Senhor. Busca orar todo dia. Busca trancar a porta do seu quarto, a sua janela, dobrar ali, se dobrar, falar com o Senhor, buscar no secreto. Não fique ouvindo apenas os homens, mas ouça a voz do Senhor que vai bradar dentro de vocês. Tem muita coisa que vai acontecer e eles estão tentando, que já está acontecendo. Mas eles estão tentando segurar ali para que ninguém fique sabendo. Porque eles estão tentando encobrir. Eles estão tentando colocar, sabe, ali ó, debaixo dos panos. Porque morre gente todo dia. Todo dia. Toda hora. Só vou dizer algo que, desde a hora que eu comecei a live, são corpos e corpos e corpos e corpos. E não sou eu a única que tenho falado. Tem outros irmãos e irmãs que o Senhor tem revelado. A obra do Senhor, ela é real, ela é verdadeira. Os homens tentam pôr impedimento, como Sabalate, Tobias, tenta paralisar os Neemias do Senhor com mentira, com enganação. Mas a verdade é que não é o que vocês estão pensando. Não é o que está acontecendo. É tudo camuflagem, é tudo mentira, para que vocês não vejam. Tome cuidado, se cuidem, porque essa gripe, ela não é uma gripe normal, ela é uma gripe que é a mesma coisa que você tomar é uma gripe que não vai deixar. Aí depois vai jogar a culpa no governo? Porque o que tá vai sair. E o que tá vindo vai tomar responsabilidade. Porque aí vão jogar a culpa no próximo.
Mas o culpado de estar escondendo, ninguém vai jogar a culpa não, né? Apenas sejam prudentes, porque não é política, não. É o Senhor, o nosso Deus, que alerta o seu povo, para que vocês possam estar o tempo todo revestidos com a prudência. Toma cuidado com tudo. Vai voltar de novo a ficar limpando as coisas com álcool. Depende do lugar que for, coloca máscara. Eu tô aqui, eu quero colocar a palavra, o Espírito não deixa. Então, é Efésios 6, depois vocês lêem. Olha, não tem como, eu não queria entregar isso aqui, porque eu não quero ser cópia de ninguém. Mas o Senhor está mandando eu alertar, porque a verdade é essa, para todos nós. O tempo é para que nós busquemos o Senhor Jesus. É para que nós entre na presença do Senhor para que Ele nos livre de todas as pestes perniciosas. Só que tem muitas pessoas que não acreditam, porque não querem ver a verdade. Estão se preocupando com as coisas do mundo. Só que tem a gripe. E vai, o inverno tem gripe. Tem gripe. Mas gripe assassina é difícil. Aquela que mata. Aquela que vai embora a pessoa. Aí depois joga para isso, joga para aquilo. E ninguém vai assumir a responsabilidade. Mas de quem que é a responsabilidade, Garabachuia, mãe? Nossa. A responsabilidade não é de governo. A responsabilidade não é de ninguém, porque a responsabilidade está na mão de Deus. Porque é o Senhor que, como no Salmo 75, leia ele, porque eu louvei pelo Espírito. Leia ele. A palavra ali está falando do castigo dos ímpios, daquelas pessoas que não querem se dobrar, se converter, aquelas que não querem realmente aceitar o conhecimento da palavra da verdade. Perseguidor vai existir sempre, porque um dia eu fui perseguidora de quem prega a Cristo. Sempre haverá pessoas que vai se levantar contra a semente que é lançada, contra tudo que o Senhor entrega. Só que não deixe essa semente cair no lugar errado. Se o diabo vai roubar a tua semente, não dê legalidade a ele. Não dê legalidade. Tenha fé, creia. Não duvide. Não, sabe, mesmo que não aconteça, creia. Fala assim, eu creio. Porque como que eu fui amadurecendo? Eu sempre, desde criança, sempre fui uma, sabe aqueles boi sonso que fica só em volta com a orelha em pé? Eu ficava escutando conversa de adulto. Eu sempre lembro, eu só não lembro o nome dessa mulher. Ela era testemunha de Jeová. Eu era criança, era bem pequenininha. E ela ficava contando, ela estava pregando o evangelho. Ali que tinha, era espiritismo, catolicismo, tudo. Ela era a única que morava ali, que era testemunha do Jeová. E eu lembro que ela falava que o mundo ia acabar em fogo. Em fogo. E eu tinha tanto medo, porque o fogo, né, gente, ninguém merece. E aquilo ficava na minha mente, nosso mundo vai acabar em fogo. Quando o mundo, 2000 chegará, mas não passará, né? Que tem uma parte que, a partir dos anos 2000, tudo foi mudando. A rebeldia foi crescendo. As músicas foram se tornando
Parecia instrumentos musicais malignos mesmo, porque não tinha música, só instrumentos. E aquilo foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje nós estamos em 2026. Hoje eu posso dizer que o mundo vai acabar em fogo? Vai acabar em fogo. Para aquele que não ouvir a palavra e não recebê-la. O mundo vai acabar em fogo para aqueles incrédulos, descrentes. É para esse que o mundo vai acabar em fogo. Mas para aquele que ouve a palavra e guarda a semente, que a salvação vem de Jesus Cristo, que tudo Jesus levou sobre si na cruz do Calvário, não haverá fogo. Haverá vida, e vida em abundância. Arramaço que anai. Haverá a vida em abundância. Então, não é o fogo que ali que ela quis passar. O fogo é algo que em muitos lugares acontece incêndio, sim, mas é um modo do Senhor mostrar o poder dele, de mostrar que pessoas colocam Arabassuri Alamanai, a vida no dinheiro, na sua fama, na sua luxúria. Aonde estão as mansões, aonde estão as pessoas mais ricas. Quando nós vemos aqueles fogaréu, é um modo do Senhor mostrar que Ele está ali. E nós tivemos vários tipos de queimada, né? E tudo está acontecendo, mas é o Senhor revelando, é o Senhor mostrando, para que nós venha tomar uma escolha. A escolha é o céu ou o inferno, você que escolhe. Eu tive que ver para mim entender o que eu estou falando. Eu tive que ver a cidade por fora, porque eu não posso mentir jamais. Aquela cidade dourada, aquele local dourado, na primeira visão de madrugada. Passa os dias, aparece aquele fogo fervendo. Aquele monte de fogo, fogo. Falei, mas o que será? Aí começou os incêndios na minha região. E começou a falar, é esse fogo? Não. Você escolhe. Você quer ir viver na eternidade ou você quer na destruição eterna, que é o fogo ardente? A escolha é sua, mas isso é muito pesado. Isso é muito pesado para quê? Para quem não quer correção, para quem não quer ouvir a palavra da salvação. Isso é pesado, sim, para aquele que não aceita ouvir a verdade. A verdade dói, mas ela cura, ela liberta. E se eu estou aqui hoje, é por essa palavra da verdade. Porque quem está ouvindo a palavra da verdade, da salvação, não vai querer ouvir qualquer coisa, não. Porque você vai saber. A correção do Senhor, ela vem para os justos e para os injustos. Todos nós, porque às vezes parecemos tão justo e na verdade estamos sendo injustos em alguma parte. Do mesmo jeito o Senhor fala conosco. Não basta estar na presença do Senhor. Não basta. Tem que estar no Senhor. Não é apenas a presença, é estar nele e ele em cada um. Porque muitos não compreendem nada que somente o Espírito revela. E nós devemos tomar muito cuidado, porque muitas pessoas não podem se envaidecer por esse conhecimento. Porque do mesmo jeito que o Senhor te dá o conhecimento para te exaltar, Ele te dá para te destruir.
Porque você acaba se destruindo. Porque aonde? Eu sei tudo, nós não sabemos nada. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita a ter o entendimento e o discernimento para entregar a palavra que vem do reino do céu. O que nós somos, apenas um vaso na mão do Senhor. Simplesmente assim. E do mesmo jeito que ele levanta, ele faz a gente cair. Porque pela nossa soberba, pela nossa arrogância, pela falta de humildade, sejamos sempre humildes no nosso falar, em tudo, mas sejamos prudentes, sejamos sábios e sábias para poder entender o que o Senhor fala. Por isso que muitas das vezes os discípulos não entendiam as parábolas de Jesus, porque eles não entendiam nada. E assim é com todos nós. Porque eu estou falando em espírito, eu não estou falando na minha carne. O espírito fala, parece loucura, mas não é. Aquele que está em espírito vai entender o que eu estou falando. Aquele que tem o conhecimento e conexão, sabe. Mas aquele que não sabe, é como se eu estivesse falando como loucura. Como louco não é. Então, vamos crescer na fé, crendo, não duvidando. Creia, não duvide, não ignore. Quer questionar? Questiona o Senhor que Ele te responde. Quer? Vai para a presença. Não precisa buscar ninguém para te colocar na presença. Você pode entrar na presença do Senhor a hora que você quiser, aonde você quiser. Mas o certo é nós entrar no nosso quarto, né? E fechar a porta e orar para o nosso Pai que está no céu, no secreto. Porque muitas das vezes nós vamos estar orando, pessoas vão estar ouvindo. E muitas das vezes nós queremos ter uma intimidade única com o Senhor, para que Ele venha nos ajudar, para que Ele venha nos socorrer, para que Ele venha nos conduzir, porque nós devemos ser conduzidos pelo Senhor. Cada dia da nossa vida, cada dia, cada momento, pois não podemos mais andar despercebidos. Em cada momento, guarda essas palavras que eu estou dizendo. Orai e vigiai em todo o tempo. Ora o Salmo 91, ora o Salmo 121, ora o Salmo 23. Se você tá com a fé baixinha, 46, mas ora tudo que você tiver aqui, tenha sede da palavra, vai buscando, pega a tua Bíblia, vai pro teu quarto, fala: Senhor, eu quero ter tanto entendimento, porque eu não entendo nada. Ele vai te dar, Ele vai te capacitar, mas não saia da presença do Senhor e entra nessa presença todos os dias da sua vida. Não pode fechar. Vamos, colocar em todo o tempo. Porque nós devemos o tempo todo estar aqui, ó. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a Bíblia. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, em toda oração e súplica no Espírito, vigiando, nisto, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. O que é todo santo? Para todos os santos que estáis nos céus, não na terra. Porque os santos aqui é o santo do santo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Somente Ele, santo dos santos, pois Ele é o maior de todos, e é por Ele que nós devemos buscar, porque santificai enquanto há tempo.
vocês têm que ter o selo de Cristo. O selo de Cristo é o que vai guardar a vida de vocês. É o selo de Cristo, que é o sangue do Cordeiro, que vai guardar cada um de vocês. Que a palavra do Senhor foi entregue, não por mim, né? Mas pela própria presença do Senhor que me conduz. E que mesmo vocês não entendendo nada, eu estou aqui tomada pelo Espírito. E eu quero dizer para vocês, guarda tudo que vocês têm, para que vocês não venham naquele dia prestar contas de tudo que vocês têm feito. Sabe? Guarda o caráter, guarda a honestidade, guarda aquele espírito de justiça, aquele que não anda com as pessoas erradas, que não senta na mesa dos escarnecedores. Guarda o que tens, para que vocês não venham ficar no meio da mesa dos zombadores, dos incrédulos, sabe? Pessoas que não aceitam, dos beberrões. Não esteja na mesa de pessoas que é abominável ao Senhor. Porque vocês podem e têm na mão tudo que eu estou falando aqui. E de todos os imorais, de tudo que é contaminável. Porque às vezes, olha, eu quero terminar porque eu tenho um monte de coisa para fazer, mas eu não posso deixar de entregar. Às vezes, você olha para uma pessoa, você não julga ela pelo pecado dela. Só que você não pode realmente julgar ninguém. Cada um carrega a sua própria concupiscência. Só que não carrega você junto. Porque diz, se você está com alguém, você não vai ser contaminado. Você não tem problema de você conversar com um pecador, com uma pessoa que está cometendo pecado, mas você tem que pregar o Jesus para ela. Você não pode ser contaminado pelo que ela carrega. Você tem que ser a luz que contamina a escuridão que está dentro dela. O que você vai abrir? Um caminho para que Jesus entre no coração. Então, quer dizer, se eu conversar com uma prostituta, eu não vou precisar me prostituir. Eu simplesmente vou pregar Jesus, para que Jesus venha libertá-la, para que Jesus venha transformá-la. Em todos os lugares que nós andamos, nós não podemos sair falando mal de ninguém. Nós devemos ser luz no meio das trevas. Nós devemos entregar a palavra. Entregar, mas nós não podemos julgar. Que cada um carrega o seu próprio pecado. Cada um carrega a sua própria dor. E quem que é o Consolador? Quem que é o Consolador que consola e que cura e que liberta? Jesus. Somente Ele, mais ninguém. Nós não podemos ser a boca de Satanás, porque quando nós julgamos alguém, nós estamos tomando do cálice da contaminação. Porque quando nós julgamos aquela vida, nós trazemos a corrupção para dentro de nós. Porque talvez nós não venha nem perceber, mas já estamos contaminados. E essa contaminação pode nos contaminar. Com o tempo nós podemos estar despercebido e entrar num laço, ou alguém da nossa família pode pagar o preço da nossa língua. Então, muitas das vezes, nós não entendemos por que acontece algo na nossa casa, na nossa família. É por causa da nossa língua. Que maldiçoamos a vida de alguém que já está na maldição. E nós maldiçoamos. Como que nós podemos amaldiçoar alguém que já está amaldiçoado? Quando nós comentamos sobre a maldição que está sobre ela. A maldição já está lá. Em vez de nós ajudar, aconselhar, não. Nós vamos julgar. Porque nós somos os justos, juízes da terra? Não. Nós somos os injustos, juízes que querem julgar a vida alheia. Esses são os injustos, que julga todos que ele podem julgar, porque ele se acha melhor, porque a inveja já corrompeu os seus olhos. Os injustos, são os juízes injustos,
que julga pela contaminação da inveja que está dentro. Porque eu só vou julgar alguém se eu tiver contaminada por esse espírito da inveja, porque aí eu vou estar falando assim, nossa, mas como é que pode? Então você está falando do pecado, você está dizendo, olhando para o pecado da pessoa, você está vendo que a pessoa está fazendo coisas erradas, e mesmo assim, você está julgando ela, porque você sabe, só que tem uma coisa, você está julgando, ó, porque teu olho, você também queria estar naquela posição, você queria que aquela pessoa tenha. Você queria estar nas condições que ela está, só que você sabe que a condição que ela está não é uma condição justa, mas é uma condição injusta. E mesmo assim, você carrega o pecado dela porque você está julgando ela mal. Entendeu? Mesmo que você saiba que a pessoa está fazendo tudo errado, você não pode falar. Por isso que a língua tem que ficar no centro. E não pode sair falando, porque vamos dizer, com a nossa língua nós abençoamos e nós amaldiçoamos, né? Então não vamos amaldiçoar ninguém, nem trazer maldições para nós, né? Então que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e que de Deus Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês, guarda, se protejam, porque vocês vão precisar muito de uma proteção. E é na presença do Senhor Jesus Cristo, orando e vigiando em todo o tempo, porque somente o Senhor pode guardar a vida de cada um de vocês. Mais ninguém. Que o Senhor venha cobrir vocês com o sangue dele, que o Senhor venha colocar sobre cada um uma gota do seu sangue e que o Senhor venha, através desse selo, selá-los contra toda a peste perniciosa, contra todo o mal, contra toda a cilada da basúria lamanais, das hostes espirituais. Que o Senhor possa cobrir vocês dessas hostes, dessas peçonhas e dessas pessoas, para que vocês se mantenham com as vestes limpas, santificada no Cordeiro, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Fica na paz do Senhor. Um abençoado final de semana para todos. Amém?